Bom dia a todos, Deus abençoe. Estamos aqui juntos para buscar realmente esse alvo de Deus não para nós, né? Nós estamos aqui interessados em algo que é do interesse de Deus. Como nós cantamos, nossa confiança está no Senhor e nós estamos confiantes de que mesmo que haja situações aparentemente retrocessos ou perigos ou dificuldades ou coisas que até podemos considerar como derrotas, aparentemente nós sabemos que a maior vitória de todas que já houve na história da humanidade foi quando Jesus deu a própria vida numa aparente derrota, num aparente triunfo do grande inimigo, porque quem estava por trás, aparentemente em primeiro plano, quem estava por trás de colocar Jesus na cruz foi Satanás, mas quem estava realmente por trás de tudo era o grande e maravilhoso propósito de Deus de redimir, de trazer uma reconciliação, uma mudança total na história. Então é isso que nos motiva, essa é a nossa esperança. Então, como sempre, eu tenho procurado ouvir cada mês. Nós temos nosso propósito geral, nós temos nossa visão do novo homem, da reconciliação. Isso a gente não fica procurando um novo motivo, a gente não fica procurando um novo alvo para nossas orações. Nós temos um alvo fixo, uma visão daquilo que Deus quer fazer, mas sempre queremos ouvir de Deus, queremos ter uma sensibilidade para poder entender o Espírito intercede, o Espírito nos conduz, o Espírito nos dá os próximos passos, enfim, nós estamos aqui para isso. Então eu queria ler com vocês um texto. Jesus fez um grande pedido de oração, que acho que todos nós conhecemos, que está em Mateus capítulo 9, e vamos ler a partir do versículo 35. Mateus 9, 35, fala assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam. Então aqui está o pedido de oração que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a orar. Em Mateus 6, nós temos um modelo de oração, mas aqui tem um pedido, e é um pedido que a gente sente que foi algo que Jesus sentiu ali naquele momento. Ele estava iniciando esse contexto aqui, é o começo do ministério de Jesus, e ele é Deus, desde sempre. Deus em toda a trindade, em toda a sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus já via as multidões. Jesus veio ao mundo, ele sabia da grande necessidade, mas como nós sabemos, Jesus encarnou, se tornou homem, para sentir isso de uma forma diferente, que a gente nem consegue entender como que Jesus, como homem, poderia perceber algo, sentir algo numa dimensão maior do que ele tinha quando simplesmente fazia parte da divindade, quando ele não tinha participado ainda da nossa natureza, vivido como nós, sentido como nós. Então aqui nós temos como se fosse assim um sentimento avassalador, como um sentimento que tomou conta de Jesus. E veja que Jesus, ele estava solucionando, ele estava dando as boas novas, ele estava curando, ele estava ensinando, ele estava levando a multidão
aquilo que eles precisavam e aquilo que seria a solução. Mas Jesus, embora ele tivesse em si toda a plenitude, toda a onipotência, toda a capacidade divina de alcançar as multidões, Jesus demonstra aqui que ele estava, essas coisas me deixam minha mente meio travada, assim, porque essa onipotência de Deus, essa capacidade de Deus, ao mesmo tempo, esse Deus se torna homem, ele sente as limitações humanas, e dentro do próprio propósito de Deus, que é sempre fazer as coisas em conjunto, Deus não, eu sempre falo assim, que se fosse para Deus abolir Satanás, demônios, doenças, maldade, injustiça, se fosse para Deus, ele tem todo o recurso para isso, ele pode chegar, não como Jesus, com fraqueza, com limitações, ele poderia ter chegado como rei onipotente e falar assim, ó, gente, chega, agora eu vou colocar a casa em ordem. Mas Jesus chega como filho de Deus e, ao mesmo tempo que ele tem as chaves, ele tem o poder, ele tem o conhecimento, ele tem o sobrenatural, ele tem tudo que precisa para consertar a humanidade. E ele fala, a seara é grande, mas tem pouca gente para fazer o que precisa ser feito. Eu não consigo, isso não entra na minha cabeça, como Jesus poderia ter essas duas coisas ao mesmo tempo. E ele fala com os discípulos que ele está preparando para serem esses obreiros, mas ele entende que nem os discípulos são suficientes para a tarefa. Então ele fala, orem, peçam ao Senhor da seara que ele mande trabalhadores, que ele mande pessoas engajadas, que ele mande pessoas... Gente, quem somos nós? Qual capacidade que nós temos? Onde estão esses obreiros? Então, nosso propósito aqui não quer nos alongar muito, mas esse aqui é uma semente que eu queria compartilhar com vocês, que nas nossas orações, eu sei que tem muitas pessoas, por várias razões, que não podem estar nessas reuniões de sábado de manhã, então eu não estou dizendo que esse grupo que todas as pessoas engajadas e que se dedicam, não, essa aqui é uma parte, uma pequena parte daqueles que têm sido tocados por esse chamado. Mas a minha pergunta para mim mesmo é, até que ponto eu fui alcançado com esse coração de Jesus? Até que ponto que eu tenho entendido a visão do novo homem, da redenção, e a gente também tem esse paradoxo, esse mistério, que ao mesmo tempo que nós dizemos, Deus, ninguém vai solucionar, a gente, como a irmã Ádula colocou, nós temos a situação do mundo, temos as guerras, temos os inimigos de Israel, os inimigos dos propósitos de Deus em todo o mundo, temos as guerras que não têm solução, enfim, tantas coisas que não têm solução. Então nosso coração diz, com razão, vem, Senhor Jesus. Jesus está falando assim, orem ao Senhor da seara, peçam a Ele obreiros. E nós estamos dizendo, Jesus, a gente não consegue, a gente não sabe fazer. Vem, Jesus, vem, volte, resolva tudo, coloque em ordem, derrote os inimigos, coloque o teu reino na terra. E isso é verdade, que a solução mesmo é Ele voltar, mas ao mesmo tempo Ele está nos convocando. Eu não vou tomar o tempo, nós já lemos em outras reuniões, mas segundo aos Coríntios 5, Paulo fala a respeito do amor de Cristo que nos constrange, que nos impulsiona, que nos leva a entender que Deus em Cristo
está nos suplicando, está nos convocando para a reconciliação. Mas ao mesmo tempo que naquela passagem, 2 Coríntios 5, fala que Deus estava em Cristo nos chamando à reconciliação. Paulo, os apóstolos, os servos de Deus se tornaram parceiros, se tornaram cooperadores de Jesus. E Paulo fala, então, nós suplicamos vocês, se reconciliem com Deus, nós somos embaixadores, e nós suplicamos a vocês que se reconciliem com Deus, mas ao mesmo tempo que nos chama para nos reconciliarmos com Deus, ele nos chama para sermos embaixadores da mensagem de reconciliação. Então, o meu sentimento hoje é que, mais uma vez, nós estamos aqui, o fato de vocês estarem aqui, e como eu falei, tem outras pessoas que têm o mesmo coração, e não só o TJC2, nós temos muito consciência de que nós somos apenas uma parte, uma voz entre várias, por isso que nós estamos trabalhando com outros ministérios, também queremos juntar nossas forças, queremos reforçar outros ministérios que também estão buscando a mesma coisa, mas enfim, Deus está nos chamando para engajamento. Deus está nos chamando, Jesus está olhando para a seara. Nós estamos olhando para um mundo mais polarizado, mais inimigo, e nós, eu sempre falo isso, e eu quero sempre enfatizar que muitas vezes, talvez quase sempre, nós como cristãos, o povo de Israel, chamado por Deus, o povo escolhido, mas ao longo da história, Israel tem sido muito, os judeus têm sido muito perseguidos, tem havido todo tipo de perseguição, de sentimento de ódio. Por outro lado, nós, tanto os judeus como o povo da igreja, os cristãos, nós muitas vezes fazemos parte desse sentimento de não reconciliação. Nós olhamos para os outros como inimigos, e dentro desse quadro moderno, que sempre existiu, mas hoje está muito, muito evidente, nós olhamos para quem não apoia Israel e consideramos como, muitas vezes, como inimigos, e muitas vezes estão agindo totalmente contrariamente ao propósito de Deus, mas Deus está nos chamando para reconciliação, para nos engajarmos, para nos entregarmos. Então, eu só queria dizer assim que o chamado de Jesus para nós, faltam obreiros, faltam pessoas que abracem, faltam nós estamos um pouquinho, mas falta muita coisa ainda para que nós possamos realmente abraçar esse chamado, o chamado de Deus. Deus coloca cada um no corpo onde Ele quer, da maneira que Ele quer, tem chamados diferentes, tem missões diferentes, tem a própria missão, que seria mais esse contexto aqui que Jesus estava falando, de alcançar os perdidos, de alcançar as multidões que não têm rumo, tem esse chamado de reconciliação, de unidade no corpo de Cristo, tem um chamado de estar ao lado do povo de Deus, do povo de Israel. Enfim, tem vários aspectos, tem chamados de pastoreamento, tem chamados de edificação, tem vários chamados, mas todos fazem parte de um grande propósito. E eu queria nos animar, nos exortar a orar para que Deus levante a partir de nós. Não estamos orando somente pelos outros, estamos orando pela igreja, estamos orando pelas nações, estamos orando por todo o quadro do mundo, mas nós estamos orando a partir de nós mesmos, que nós possamos abraçam o chamado para a reconciliação, que nós sintamos, sabe, às vezes nós temos, nós ouvimos, e isso faz parte da nossa condição imperfeita, mas na igreja, no cristianismo em geral,
nós temos, às vezes, muitos chamados que parece que colocam obrigação. Você tem que evangelizar, você tem que pagar o dízimo, você tem que visitar, você tem que orar. Não, gente, o chamado de Deus é algo voluntário. Você abraça porque você sente a compaixão, você sente a maravilha do que Deus planejou, você enxerga o que Deus tem em mente para reconciliar toda a humanidade. E Jesus vai voltar, ele é o rei, é ele que vai consertar, mas alguma coisa precisa acontecer antes, e ele está olhando para nós hoje, está dizendo: orem, peçam a Deus que haja cooperadores, que haja pessoas que abracem. Eu poderia falar hoje sobre, temos falado nas últimas vezes sobre a necessidade nossa do TJC2 de ter mais recursos financeiros para poder abençoar judeus messiânicos, para abençoar ministérios que estão procurando alcançar. Nós estamos muito limitados com recursos, mas eu não quero falar sobre a necessidade de contribuir, eu quero falar sobre a necessidade de abraçar, de ser tomados, como Paulo foi. Paulo foi alcançado com uma visão. Ele falou assim: ai de mim. Não é porque, ai de mim, porque se eu não pregar vou para o inferno, ou ai de mim porque Deus vai ficar bravo comigo, ou ai de mim porque Deus não vai me abençoar se eu não der o dízimo. Não! Ai de mim, porque isso é o meu coração. Eu amo a Jesus, eu amo o seu propósito, eu quero, mais do que tudo, quero ver o reino de Deus. O que eu posso fazer? Aí eu estava meditando sobre isso e eu me lembrei, nem lembrava direito como que era a frase, quem tinha falado, e graças a Deus pelo Google que a gente consegue achar as coisas. Então achei uma frase, se eu tenha essa frase para mostrar para vocês, e eu queria pensar sobre o chamado de Deus. Isso aqui é uma frase que um teólogo chamado Frederick Buechner, ele escreveu, e tem, essa aqui é uma tradução, né? Mas Deus o chama para o lugar. Olha que frase, essa frase eu vi há muitos anos e sempre ficou comigo, que isso une o que estou querendo dizer. Deus está chamando você para o lugar onde aquilo que mais lhe traz profunda alegria encontra aquilo de que o mundo mais necessita. Puxa, que chamado, que felicidade ele teve de juntar isso. Aqui ele colocou aquilo de que o mundo mais necessita, mas eu diria assim, aquilo que mais precisa para cumprir o plano de redenção de Deus. O que falta? Falta muita coisa. E nós não somos capazes de fazer o plano de Deus acontecer, e nós nunca vamos fazer algo completo, nós vamos apenas, como João Batista, nós vamos preparar o caminho. O que João Batista fez? Ele não conseguiu mudar o mundo, mudar a nação de Israel, mas ele preparou o caminho, e Deus está nos chamando para algo que é muito importante, ter um grande plano. Se você soubesse o que poderia trazer a vinda de Jesus para mais perto, o que você poderia fazer para que a redenção do mundo, para que a mudança do mundo fosse pelo menos mais próximo de nós. Se você ama a causa de Deus, então tem algo que você pode fazer. O que é? Talvez não seja uma coisa grande, talvez não seja uma coisa que aparece, mas Deus está chamando você para um lugar onde aquilo que mais lhe traz profunda alegria, tem um chamado, você é capaz, Deus colocou talentos na sua vida, na minha, e aquilo que mais nos realiza, mas não é para que nós sejamos famosos, não é para que nós sejamos prósperos, não é para que nós sejamos reconhecidos, mas tem algo que nos traz
uma profunda alegria que vai de encontro, que vai alcançar o lugar certinho de onde você pode ser usado por Deus e contribuir para a causa de Deus. Então, é essa palavra que eu queria deixar com todos nós, né? Para nós buscarmos de Deus o engajamento. Esse engajamento não é uma coisa penosa, não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa que você faz em 10% do seu tempo, não é uma coisa que você faz para cumprir sua obrigação religiosa ou qualquer coisa desse tipo. É algo que preenche uma alegria enorme porque você ama a causa de Deus e porque você tem algo que Deus colocou em você, um talento, uma maneira de contribuir financeiramente, com oração, alcançando outras pessoas, compartilhando. É a causa que precisa nos cativar. É o chamado de Deus que precisa alcançar nosso coração.